Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Alesp Conecta. Eu sou Jeremias Gomes e hoje a nossa conversa é sobre os direitos trabalhistas que durante essa pandemia tem havido diversas alterações e a gente vai entender como é que está funcionando isso e fazer um resumo para você relembrar do que já foi mudado também. Tem muita novidade. Se você é um trabalhador, seja com carteira assinada ou não, fique atento porque o doutor Leonardo Carvalho, que é da BVA Advogados, é o advogado trabalhista, já está com a gente e vai nos ajudar a tirar diversas dúvidas. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, Jeremias. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Doutor, pois é, tanta mudança, né? São medidas provisórias, enfim, mas eu quero começar um pouquinho com alguma coisa mais polêmica, que eu recebi uma questão aqui, que é a seguinte: trabalhadores podem recusar a voltar ao trabalho presencial durante a pandemia? Essa possibilidade não existe de recusa. O que pode acontecer é, se eventualmente o empregado tiver um atestado médico, porque esteja doente ou porque está no grupo de risco e tem uma chance muito grande de adquirir a doença, né? E adquirir a doença e vir a óbito, então, se houver algum atestado do médico, aí ele poderia ser uma falta justificada. Salvo essas hipóteses, ele não conseguiria. O que aconteceu é que alguns sindicatos e o Ministério Público do Trabalho, em alguns casos, acabou promovendo ações, pedindo algumas liminares, para que alguns empregados de determinados setores pudessem permanecer em casa, em home office, para conseguir ter uma segurança. Mas algumas delas já foram reformadas e hoje o que prevalece, de uma forma geral, é necessário ter um atestado médico para não comparecer ao trabalho. Ah, sim. E as pessoas acima de 60 anos, estas todas podem fazer serviço em casa, mas aí depende se ela está apta ao home office ou não? Na verdade, a avaliação para saber se ela está apta ou não vai depender do atestado médico. Salvo essa hipótese, ela ter que cumprir o que o empregador demandar, né? Trabalhar em home office ou ir até o ambiente de trabalho de acordo com a lei de cada localidade, né? Se já houve a retomada das atividades. Entendi. Tem um nome jurídico que chama nexo, não é bem jurídico, mas é o tal do nexo de causalidade em relação à doença, né? Isso é interessante e eu queria que o senhor explicasse. Realmente, essa questão é muito interessante e polêmica, porque a MP, quando ela foi publicada, ela dizia que toda doença relacionada ao Covid não tem nexo de causalidade, não é considerada como doença do trabalho. O STF julgou essa questão suspendendo a eficácia da MP quanto a esse tema, então prevalece o que nós temos na legislação atualmente. O que isso significa? Isso significa que, se provado o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho e a culpa por parte do empregador, quando não for uma responsabilidade objetiva, se provada essa culpa, poderia ser caracterizado como um acidente de trabalho, uma doença decorrente do trabalho. O que isso significa na prática? Se houver um afastamento do empregado, ele vai poder retornar com estabilidade, com todos aqueles pontos de proteção previstos para um empregado que se acidenta. Então, na prática, doutor, eu vou trabalhar, chega lá, não tem um gel para eu utilizar e eu mexo em equipamento que outras pessoas mexem também. O ideal é que essas empresas disponham esses equipamentos para evitar futuras demandas jurídicas. E eu queria saber, inclusive, em relação à máscara, né? A máscara, o trabalhador tem que ir com ela ou é bom que as empresas também ofereçam? Exatamente, Jeremias. É bom que o empregador forneça essa máscara para o trabalho dele. Forneça a máscara, forneça o álcool em gel, adote medidas de medir a temperatura, disposição das mesas de trabalho ou disposição do ambiente quando tem algum atendimento ao cliente, com afastamento, com faixas, demarcações. Ele adote medidas para demonstrar que, olha, eu estou cumprindo medidas de proteção para que o meu empregado, o meu trabalhador, não fique acometido da doença, né? Se ele não adotar essas medidas, se o empregado vier a adquirir a doença,
ele eventualmente poderá discutir isso na justiça, dizendo que foi uma doença do trabalho e que a empresa não adotou nenhuma medida de proteção para que isso não acontecesse. Interessante. Agora, doutor, vamos falar um pouco de aparência, né? Quem trabalha na área jurídica tem que sempre manter aí, uma postura toda em relação a cada um do seu trabalho, né? O médico tem que usar o seu jaleco. Eu conversava com uma representante de recursos humanos esses dias, ela falou, olha, se você vai fazer uma entrevista de emprego e vai ser online, então mantenha, não vai de short, não vai de camiseta, né? Eu queria saber em relação à vestimenta, tem alterado alguma coisa durante a pandemia para quem faz essa comunicação online? Tem havido uma alteração do ponto de vista de estar mais, um traje mais leve, né, um traje mais esporte, tem gente que não está utilizando gravata, como alguns advogados. Houve uma flexibilização, mas o que não pode acontecer é o desleixo, né, porque a empresa, a imagem dela que está sendo mostrada para um cliente, para um fornecedor, ou para outros da equipe, quando é um departamento conversando com o outro. Então, o que é importante ter em mente? A imagem da empresa precisa ser preservada. Então, pode ser exigido que seja utilizado o uniforme da empresa, com a logomarca dela, pode ser exigido um determinado padrão de vestimenta, porque é a própria imagem da empresa que está sendo exposta. Então, prevalece o mesmo entendimento quando era no ambiente de trabalho, mas na prática as empresas estão flexibilizando um pouco, só não pode deixar de acontecer o desleixo, né? A pessoa aparecer de boné quando não é uma atividade que não utiliza o boné, ou aparecer de pijama, né? Alguns exageros que a gente acaba vendo que acontece por aí. Agora, doutor, outra questão interessante que a gente também está se adaptando é a questão do uso de dispositivos, né? A gente usa o WhatsApp, usa para a família, usa pessoalmente, e essas ferramentas no mundo corporativo, como é que tem que ser o trato do que... Olha que eu lembro do tempo que a gente recebia, eu nem lembro mais o nome, eram uns formulários, né? Toda vez que tinha mudança, é o que o doutor também não vai lembrar, mas era memorando, era para a gente memorizar, né? Isso não existe mais. Em relação a essas ferramentas, algum cuidado por parte das empresas? Sim, tem que ter um cuidado de treinamento e orientação sobre conteúdo, né? Qual que é a recomendação geral? Muita gente está utilizando os equipamentos pessoais como equipamentos para o trabalho, tornando os equipamentos do trabalho. Em vista disso, é importante separar, mesmo nos equipamentos, aquilo que é pessoal daquilo que é corporativo. Então, se você tem um grupo de amigos dos empregados do trabalho, é um grupo de amigos, grupo pessoal, para você tratar com eles. Mas tenha o seu grupo de trabalho, ali, de atividades do dia a dia, sem misturar com as atividades do trabalho, para não ter uma linguagem distinta, poder ofender alguém, poder causar algum constrangimento, compartilhar conteúdo inapropriado, inapropriado do sentido de imagens, piadas, algumas coisas que não cabem ao ambiente de trabalho, né? Então, saber separar bem essas questões. Essa é uma das recomendações gerais que a gente tem, e saber que a casa nossa, o ambiente de home office, acabou virando uma extensão. Então, tratar com a disciplina e com as recomendações que são necessárias para isso, né? Entendi. Então, talvez o ideal, doutor, seria, olha, informações oficiais de alterações realmente oficiais serão tratadas aqui, nesse canal, né? Outras informações que, mais do dia a dia, assim, vão ser tratadas aqui. Fazer uma definição, porque às vezes trata tudo no mesmo canal só e aí a pessoa fica perdida, né? Pô, agora tem uma orientação, mas eu nem vi, porque aquilo lá não era um negócio de mais do cotidiano, de repente tem uma informação tão importante, eu nem fiquei sabendo. Sim, e muitas empresas hoje consolidam a informação no regulamento interno ou numa política que acaba ficando disponível para todos acessarem dentro da intranet da empresa, né, no ambiente corporativo. Então, uma vez que tem essa previsão, o que ela pode fazer? É fazer um informe dizendo, olha, atualizamos a nossa política lá relacionada ao home office, com relação às mensagens, tratem as informações desse jeito.
e poder orientar as pessoas para elas saberem, olha, esse tipo de informação temos que documentar por e-mail, esse tipo de informação é possível tratar por WhatsApp. Se utilizarmos a plataforma, vamos informar, gravar, criar os protocolos de acordo com a necessidade de segurança da informação que a empresa precisa. Uhum. Eu acho que a questão de transparência, a informação é sempre, em qualquer momento, é sempre bom. Durante a pandemia, então, melhor ainda. Doutor, a questão de qual protocolo, caso aconteça algum caso de invasão de intimidade durante o home office? Perfeito. A primeira recomendação que a gente tem com essa alta demanda de utilização de recursos do próprio empregado, né, mediante estabelecimento de condições entre a empresa e o trabalhador, a primeira é, separe os usuários. Você tem o usuário corporativo e o usuário pessoal. Assim, o primeiro passo é, a pessoa que tem acesso ao seu usuário corporativo já não vai conseguir acessar o pessoal porque são ambientes distintos dentro do computador. E a segunda é, sempre que houver alguma manutenção, algum acesso remoto do seu computador, acompanhe para verificar o que está sendo feito e não ter nenhuma invasão de informações privadas desse empregado. Se ocorrer, imediatamente avise o RH para que sejam adotadas as medidas necessárias, dependendo da equipe que tenha de compliance, poder acionar essa equipe de conformidades, né, da empresa, para ela conseguir avaliar, adotar as informações necessárias e tentar já interromper aquilo que foi vazado de informação para não gerar um problema maior, né? O senhor fala assim, deixa eu ver se eu entendi, no caso de eu usar um sistema que eu utilizo junto com a empresa e por meio desse sistema, vamos supor, alguém na empresa tem acesso aos meus dados pessoais, as minhas fotos íntimas, as minhas pastas, seria alguma coisa nesse sentido? Sim, um caso que aconteceu, que virou até notícia, foi de uma empregada que estava utilizando o computador pessoal dela, houve um problema no computador e precisou de uma manutenção, um acesso remoto para configuração. Nesse acesso remoto, ela tem o aplicativo e a pessoa tem o aplicativo dele lá para acessar. Quando ela passa o usuário sem a pessoa passa a acessar remotamente o computador. Nesse acesso remoto, o que ela fez? Ela abandonou o computador e essa pessoa começou a mexer nos dados pessoais dela e pegou informações para ela. Então, houve esse vazamento de dados e utilizou de forma indevida. Constrangimento para essa empregada, um problema para a empresa e justamente por essas duas falhas, ela não criou um usuário apartado para acessar informações corporativas e um ambiente dela pessoal, mantendo intacto. E o segundo ela deixou de acompanhar o acesso que esse prestador de serviço estava fazendo no computador dela. Então, tá aí, já deixo uma dica, se você precisar fazer alguma manutenção ou qualquer tipo de dados pessoais, é bom separar, de repente, se for alguma coisa que você não queira que isso vaze de nenhuma forma, talvez manter um HD separado, enfim, né? E se for dar esse acesso, separar essas pastas para você manter, né, a sua privacidade o melhor que possa. Bom, a gente está conversando aqui Pois não, doutor. O que eu brinco, até complementando o assunto, o que eu brinco é, quando você chama um técnico para fazer alguma manutenção na sua residência, você costuma acompanhar ele para ver se está sendo feito tudo certinho, se está tudo ok. Seria a mesma coisa, é como se você estivesse abrindo a porta da sua casa para um estranho. Então, tome os mesmos cuidados que você toma quando está no seu dia a dia para esse tipo de ocorrência. Muito bem, mais ou menos, porque também agora durante a pandemia o técnico veio aqui em casa instalar a internet, eu falei, olha, você fica à vontade que eu vou colocar minha máscara e vou ficar no outro cômodo, quando você acabar eu volto. Mas é bem lembrado porque a gente precisa mesmo ter essa atenção sempre. A gente está conversando com o Dr. Leonardo Carvalho, ele é advogado trabalhista e da BVA Advogados, está fazendo um panorama geral das principais questões trabalhistas que têm gerado conflitos entre empresas e empregadores. Já passamos da metade do programa, então agora eu queria, doutor, na medida que der tempo, a gente fazer um resuminho das principais alterações trabalhistas. Nós temos, por exemplo, redução de jornada de trabalho, suspensão temporária de contrato, férias, parcelamento do FGTS e auxílio emergencial. Se der tempo a gente falar de tudo, mas vamos começar então pela redução da jornada de trabalho.
Quais foram as principais alterações? Perfeito. As principais alterações foram a possibilidade de reduzir a jornada e o trabalho individualmente, por meio de contrato individual, para determinados grupos de empregados, de acordo com a faixa salarial, e nos percentuais de 25%, 50% e 70%, e, mediante acordo coletivo, poder reduzir para os outros empregados que não estavam naquelas faixas. As faixas eram até R$3.000, e para os hipersuficientes, que são aqueles que ganham o dobro do teto da Previdência, que hoje está mais ou menos em torno de R$12.000. Dentro desse alcance de empregados, entre 3.000 e 12.000, se faz necessário um acordo coletivo. Como que procede essa alteração? Essa alteração possui a possibilidade de até 90 dias, tem um limite total de poder fazer essa redução, sendo que atualmente houve a aprovação do projeto de lei dessa medida provisória e, sendo sancionado pelo presidente, por ato do poder público, poderá ser prorrogado eventualmente. Hoje não está, hoje o limite é de 90 dias, mas eventualmente até o fim do prazo de calamidade, que é o final desse ano, que foi decretado no começo do ano, em fevereiro, até o fim, desculpa, em março, até o fim do prazo de calamidade, poderia ser estendido esses 90 dias iniciais. Muito bem, é interessante essa questão do prazo, né? Porque o trabalhador fala, eu tive reduzido, acho que a gente está falando da medida provisória 936, salvo engano, né? 936. E aí você tem, exatamente, você pode, durante 3 meses, ter o salário reduzido, uma parte você vai receber do seguro-desemprego, enfim. E aí o senhor está nos trazendo que esses 3 meses ainda depende de uma regulamentação, caso, para a possibilidade de se estender, é isso? Isso. Hoje nós temos essa limitação, foi aprovado no Congresso o projeto de lei, e nessa alteração da medida provisória, há uma previsão de que, por ato do poder público, é possível ainda estender esse prazo. Em contrapartida, o que o empregado tem é a garantia do emprego, né? Pelo prazo em que foi concedida essa redução, ele tem a garantia. Então, foram 90 dias, vai ter 90 dias de garantia do emprego. Se houver uma prorrogação e o empregador optá-la por permanecer com essa redução, aí se prorroga pelo prazo adicional que foi fixado. Doutor, a questão da suspensão temporária do contrato. Sobre a suspensão temporária do contrato, ela é uma suspensão total, o empregado passa a receber com o montante do seguro-desemprego, a totalidade que ele teria direito a título de seguro-desemprego, ele teria a garantia do emprego por igual período, ele não pode trabalhar, o empregador nesse período não tem trabalho de forma alguma, porque se houver, pode ser declarado nulo. O prazo máximo atual é de 60 dias para a suspensão do contrato de trabalho, e existe uma classificação lá com uma ajuda de custo a depender do faturamento da empresa. Se no ano de 2019 a empresa faturou acima de 4.800.000, ela tem que dar uma ajuda de custo de 30% do valor do salário desse trabalhador. Se for abaixo, ela não está obrigada a dar essa ajuda de custo. O empregado, no caso, receberia apenas o valor referente ao seguro-desemprego. Eu estou vendo algumas notícias aqui, doutor, apesar que essa é de maio, né, já te passou um bom tempo, mas olha, 7 milhões de pessoas tiveram redução de jornada ou contrato interrompido. Cerca de 7 milhões e 200 brasileiros tiveram suas jornadas de trabalho reduzidas. E uma outra notícia aqui, programa de redução de salário preserva 11 milhões e 700 mil empregos. Ou seja, as empresas se utilizaram bastante desses artifícios, né? Por um lado, bom para manter o emprego, sim, mas, enfim, redução de jornada e redução do salarial, né? Sim, por um lado é bom que foi possível manter, mas por outro houve uma perda substancial da capacidade econômica desses empregados, né, desses trabalhadores. Então, do ponto de vista econômico, houve um impacto muito grande. Estimava-se que desde o início até 21 milhões de contratos reduzidos ou suspensos, e
a gente ainda está vivendo, né, esse momento, então nós não sabemos ainda o real número de contratos que foram firmados até o momento, e se houver essa extensão, em quantos contratos podemos chegar, né, a depender dos impactos econômicos. Pois é, e aí a roda da economia vai ficando um pouco mais lenta e depois ela vai ter que... E é um ciclo, né? Porque depende da arrecadação dos tributos, que a gente vai ter um impacto muito grande no orçamento público do ano que vem, né? Mas, enfim, de qualquer forma, doutor, essa questão da redução da jornada ou da suspensão temporária do contrato, ela tem impactos nos outros... não é benefícios, mas, por exemplo, nas férias, no fundo de garantia, se recolhe um fundo de garantia menor também, como é que funciona? Então, o impacto aconteceu diretamente no FGTS, na medida que eu reduzi o salário desse empregado, o FGTS também acabou sendo reduzido. Com relação às férias e o 13º, eles não foram impactados no momento, porque o 13º vai ser só no final do ano, e a princípio o salário já foi retomado quando isso ocorrer. Com relação às férias, aí vai depender muito da data de concessão das férias para o cálculo, porque o cálculo é feito com a média remuneratória dos últimos 12 meses. Então, essa questão da concessão das férias vai variar de empregado para empregado. A princípio, se houver a redução e retomou o contrato de trabalho, se eu conceder férias para esse empregado, vai ser com salário retomado, o salário dele é pactuado. Só se eventualmente houver uma prorrogação dos prazos, quando acontecer essa concessão de férias, que aí pode gerar algum impacto nas férias do empregado. Mas a princípio, hoje não teria esse impacto na remuneração dele para fins de férias e 13º salário. Então, também, depois, em eventual desligamento, isso também não teria um impacto, ou teria que fazer alguma conta para ajustar? Para fins de desligamento, o salário dele seria considerado o salário pactuado, não a redução, né? Se houver a redução e depois ele tem um período de estabilidade, vai ser desligado o empregado dentro do período, sendo desligado durante esse período, tem uma indenização compensatória ainda pelo fato de ter sido reduzido lá no período anterior. Então, em termos práticos, teve 60 dias de suspensão, desligou o empregado, ele vai ter uma indenização compensatória por esses 60 dias e todo o cálculo das verbas rescisórias sobre o salário total. Muito bem. Queria que o senhor falasse um pouquinho também das férias. Alguma alteração durante a pandemia na legislação trabalhista? Sim, houve alteração da possibilidade de concessão das férias sem necessitar do período de avisar por 30 dias, os 30 dias antes. A primeira alteração é poder conceder férias informando o empregado em apenas 48 horas iniciar o período de férias. Houve também a possibilidade de antecipar períodos de férias que ele ainda não tenha adquirido, aí mediante acordo entre as partes. E também houve uma alteração com relação a pagamentos. O pagamento das férias, normalmente, ele é feito 2 dias antes de iniciar as férias. Com a alteração da MP, é permitido fazer junto com o salário no mês subsequente, então até o 5º dia útil do mês subsequente. E o adicional de 1/3 das férias foi permitido o seu pagamento junto com a parcela do 13º ao final do ano, até o dia 20 de dezembro. Então, houve uma flexibilização de formas de pagamento relacionadas às férias. Isso é uma flexibilização que pode ou não ser utilizada pela empresa, mas na prática ela tem a prerrogativa, por exemplo, de falar, você vai tirar férias, mas assim, aquele salário que a gente recebia um mês antes, até para poder gozar as férias, viajar, ele pode ser pago só no mês seguinte, e aí no mês seguinte eu receberia, então, 2 salários, é isso na prática? Aí a gente pegaria um exemplo prático, de 15 dias de trabalho, e aí iniciando as férias no 16º dia, né? No mês subsequente, o que o empregado receberia? Ele receberia as férias dele, por completo, sendo os 30 dias de férias, e mais os 15 dias de salário dele, no dia 5 do mês seguinte. Se fosse numa situação normal, né, sem a medida provisória 927, o que ele receberia ele trabalharia os 15 dias,
antes de sair de férias, ele já teria recebido os 30 dias de férias, e no dia 5 do mês seguinte, ele recebeu os 15 dias normais que ele trabalhou. Nesse novo cenário, ele está recebendo tudo no 5º dia útil do mês seguinte. Ah, muito bem, muitas alterações, enfim. Agora, doutor, em relação a parcelamento do FGTS, isso aí se diz respeito ao depósito mensal? Isso. Ao depósito mensal, houve uma flexibilização. Durante 3 meses, o empregador foi possível ele postergar o pagamento do depósito para os meses subsequentes, né? Então, ele postergaria os meses, no caso, abril, maio e junho, para os meses subsequentes, podendo pagar em agosto, setembro. Ah, tá bom. Isso acaba implicando digamos, nos juros que correm do FGTS, que já é baixinho, né? Mas pode ter alguma alteração nos juros para o trabalhador, já que não vai ter o depósito todo mês certinho, poderá não ter, né? Sim, acaba impactando, porque os juros da correção do FGTS é de 3% ao ano. Então, na medida em que ele perde esses 3 meses, ele acaba perdendo o percentual proporcional de rendimento desse montante, sim, com certeza. Entendi. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa com o doutor Leonardo Carvalho. Ele é advogado trabalhista da BVA Advogados aqui em São Paulo. Eu vou deixar o senhor à vontade para o final. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, tem muito assunto de interesse público, né? E falar de questão trabalhista é sempre de interesse de muitos trabalhadores. Então, eu queria que o senhor, para fechar, já que a gente falou de FGTS, as pessoas estão indo, não sei se o senhor consegue acompanhar, talvez o senhor advogue mais para empresas, mas assim, tem a possibilidade ainda de retirada do FGTS, né? Eu sei que talvez não seja atinente à questão jurídica, mas talvez financeira, mas de repente é interessante a pessoa, até por conta desses depósitos que são parcelados, poder retirar e usar esses recursos, ainda estão disponíveis? Sim, ainda estão disponíveis. Foi permitido a retirada no valor de R$ 1.045, né, o de saque do FGTS. É uma medida para tentar garantir um pouco de renda para os empregados, né, especialmente esses que vêm sofrendo com contrato suspenso. Então, é interessante fazer esse uso para não acabar utilizando medidas de financiamento, de empréstimos, conseguir garantir aí o sustento e o pagamento dos boletos, né? É uma contrapartida aí para compensar todas essas perdas. Muito bem. Doutor, acho que a gente ainda tem 1 minuto, 30 segundos aí. Fica à vontade para suas considerações finais. Eu acho que, principalmente, em relação à transparência e as principais demandas para que as empresas e os trabalhadores evitem conflitos, né? Tenham transparência e possam ter um bom relacionamento aí durante a pandemia e pós-pandemia também. Sim, o que eu queria deixar de mensagem é que hoje nós temos que ter um pouquinho de bom senso em algumas relações. Não dá para a gente levar tudo ao extremo. Nós temos a questão do pacto social da nossa sociedade, da Constituição Federal. Então, hoje nós temos uma grande colisão de direitos, né, entre o direito à vida e à saúde, o direito à livre iniciativa e poder trabalhar. A questão do princípio protetor do empregado e a alteração unilateral por parte do empregador de reduzir os salários e reduzir a carga horária, o que impacta de uma forma geral toda a economia. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que prevaleça o bom senso, que a empresa vai ter que acabar investindo um pouco nessas questões de proteção com relação às máscaras, que hoje eu considero até um equipamento de proteção coletiva, né? Porque você se protege e protege os outros também. A questão do álcool em gel, adote as medidas de prevenção e quem puder continuar trabalhando por meio do home office, que continue trabalhando a economia girar, conseguir equilibrar esse índice de desemprego que já vem aumentando drasticamente e temos uma vida melhor aí pela frente. Muito bem, eu conversei com o Dr. Leonardo Carvalho, ele é advogado da BVA Advogados aqui em São Paulo, trouxe bastante esclarecimentos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu, doutor?
Eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando com vocês e uma boa tarde. Muito obrigado a você também que mandou essa sugestão de pauta para a gente. Você quis saber aí sobre os direitos trabalhistas e a gente trouxe para você essas informações. Continue mandando as suas sugestões, continue acessando este e outros programas também pelas nossas redes sociais, especialmente lá no YouTube. E aí a gente vai trazendo para vocês as novidades sempre aqui no Alesp Conecta. Até o próximo programa.